Pare agora mesmo, porque mesmo sem perceber, algumas atitudes que você carrega fazem você parecer fraco aos olhos das mulheres. E não, fraqueza não tem a ver apenas com dinheiro, aparência ou status. Tem a ver com mentalidade. Hoje, vamos falar sobre 7 comportamentos perigosos que destroem silenciosamente o respeito, a presença e o poder de um homem diante das mulheres. E eu prometo, se você se identificar com algum deles, vai entender por que a atração desaparece mais rápido do que imagina. A maioria dos homens não perde uma mulher porque ela é ruim ou porque o mundo dos relacionamentos é injusto. Perdem porque, sem perceber, sustentam hábitos de fraqueza, como mendigar atenção, precisar de validação o tempo todo, se justificar demais, ter medo do rejeição ou tentar ser o cara perfeito o tempo todo. E toda vez que você age a partir da fraqueza, entrega o controle. Fica previsível, fácil de entender e ainda mais fácil de ser esquecido. Esse conteúdo pode ser desconfortável, não porque vai te ofender, mas porque vai te mostrar um espelho. Algumas atitudes que você verá aqui vão soar familiares, talvez até demais, mas isso é bom. Significa que você está prestes a descobrir o que tem drenado o seu poder, sem que você percebesse. Então, fique comigo até o fim. Você vai conhecer as 7 atitudes que enfraquecem um homem e, o mais importante, como eliminá-las da sua vida. Primeiro, precisar da aprovação dela. Essa é uma das armadilhas mais comuns. O homem que precisa da aprovação de uma mulher se coloca automaticamente em posição de inferioridade. Parece algo inofensivo. Você manda uma mensagem, ela demora a responder e, de repente, sua mente começa a girar. Será que falei algo errado? Será que ela se ofendeu? Será que devo mandar outro texto? Mas esse tipo de comportamento não transmite segurança. Transmite insegurança. E as mulheres percebem isso na hora. Quanto mais você busca a aprovação, mais ela perde o respeito. Porque quem busca a aprovação, entrega o controle. Um homem verdadeiramente confiante não precisa pedir permissão para ser quem é. Ele não mede seu valor pela reação de uma mulher. Ele segue seu caminho com firmeza, e isso é exatamente o que as mulheres sentem e respeitam. Um homem desesperado pela aprovação dela está, na verdade, colocando-a num pedestal. E o problema disso é simples. Quem sobe o outro demais se coloca abaixo, e quando ela percebe que você a colocou nesse lugar, o encanto desaparece. O homem equilibrado entende o valor do estoicismo. Ele não constrói sua identidade baseado nas reações dos outros. Ele sabe quem é, o que acredita e o que quer. Se uma mulher discorda, ignora ou o desafia, ele não se abala, permanece firme. Quando você precisa da aprovação dela, está entregando as chaves da sua autoestima. Quando você para de precisar, recupera o poder sobre si mesmo. E o mais curioso, as mulheres passam a te admirar justamente quando percebem que você não está tentando impressioná-las. Isso demonstra independência, padrão e propósito. Mostra que você tem uma vida que não gira em torno dela. E esse é o verdadeiro segredo. Quanto menos você tenta provar seu valor, mais valor você transmite. Medo da rejeição. Todo homem já sentiu isso. Aquele frio no estômago quando a mulher não reage como ele esperava. Talvez ela diga que não está interessada, talvez desmarque um encontro ou simplesmente o ignore. E esse medo do não começa a controlar a mente de muitos homens. E é exatamente isso que os enfraquece. O medo é pior que o próprio rejeição. Ele te paralisa antes mesmo de tentar. Quantas oportunidades você já perdeu porque teve medo de ser rejeitado? Quantas conversas deixou de iniciar? Quantos limites deixou de impor? Tudo por medo de perder a mulher ou parecer tolo. Mas aqui está a verdade. O medo da rejeição rouba sua confiança antes mesmo que a situação aconteça. E as mulheres sentem isso. Elas percebem insegurança não apenas nas palavras, mas no olhar, na postura, na hesitação. É preciso entender uma coisa simples. Rejeição não é sinal de fracasso, é sinal de incompatibilidade. Às vezes, 2 pessoas simplesmente não combinam, e está tudo bem, mas quando você tem pavor do rejeição, começa a se adaptar demais. Suaviza sua personalidade, muda sua essência e tenta agradar para evitar qualquer desconforto. Só que ao fazer isso, você se torna esquecível. As mulheres respeitam muito mais o homem que se arrisca, mesmo correndo o risco de ouvir um não, do que aquele que vive escondido atrás do medo.
Porque o verdadeiro respeito nasce da coragem. O estoicismo ensina exatamente isso. Você não controla as reações externas, mas pode controlar sua atitude e seu comportamento. Um homem equilibrado aceita a rejeição com calma. Ele não implora, não discute, não se desfaz. Apenas reconhece e segue em frente. Essa postura revela uma força rara, a força emocional. E essa é uma das qualidades mais atraentes que um homem pode ter. As mulheres, conscientemente ou não, testam a firmeza dos homens. Elas querem saber se estão diante de alguém com estrutura, com espinha dorsal. E quando percebem que um simples não é suficiente para te desmontar, elas entendem que você não é o tipo de homem que consegue sustentar uma relação madura. Olhe por outro ângulo. Quando você tem medo de ser rejeitado, coloca a mulher em um pedestal. Age como se a opinião dela fosse o prêmio final. Mas um homem que não teme o não entende que ele também é o prêmio. Seu tempo, sua atenção e sua presença têm valor. Se ela te rejeita, o problema não é seu, é dela. Essa mentalidade muda tudo. A melhor forma de vencer esse medo é se expor mais. Encare situações em que a rejeição pode acontecer e aprenda a reagir com serenidade. Comece conversas, fale o que pensa, defenda seus limites. Cada vez que fizer isso, a dor será menor. Até perceber que o medo nunca esteve no não, mas no poder que você deu a ele. Quando você deixa de temer a rejeição, se liberta. E, ironicamente, essa liberdade é o que mais atrai as mulheres. Buscar validação o tempo todo. Essa é uma das formas mais rápidas de perder o poder diante de uma mulher. Muitos homens acreditam que estão sendo carinhosos, atentos ou românticos, mas, na verdade, estão apenas tentando provar o próprio valor o tempo inteiro. Quando você vive em busca da aprovação dela, perde o respeito e se torna alguém que ela apenas tolera. E isso é fatal para a atração. Buscar validação acontece de muitas formas sutis. Você manda mensagem e fica olhando o celular de 5 em 5 minutos, esperando resposta. Compra presentes não porque quer agradar, mas porque espera que ela diga você é incrível. Publica fotos, esperando que ela curta. Vive se perguntando o que ela vai achar de tudo o que você faz. E o problema é simples. Quem precisa o tempo todo ser validado demonstra insegurança. E a insegurança é o maior inimigo do respeito. As mulheres não se sentem atraídas por homens que precisam ser tranquilizados o tempo inteiro. Elas se sentem atraídas por homens que se bastam, que têm presença, propósito e clareza. Quando você exige elogios constantes, mostra que sua confiança é frágil, e confiança frágil é o mesmo que dependência. A dependência mata a atração porque comunica algo perigoso. Meu valor depende de você. Um homem emocionalmente forte não precisa dessa validação constante, porque ele se valida internamente. Ele sabe quem é, o que defende e o que entrega. Se uma mulher não percebe seu valor, ele não muda para agradá-la. Ele continua firme. E o mais curioso é que esse tipo de homem é justamente o que as mulheres mais admiram. Porque ele não implora atenção, não pede reforço, não vive perguntando se ainda é amado. Ele vive, ele lidera, constrói, cria. E a mulher naturalmente é atraída por essa energia. Pense nos homens que as mulheres mais perseguem. Eles não ficam mandando mensagens o dia inteiro, não estão desesperados por curtidas, não perguntam a todo momento: você ainda gosta de mim? Estão ocupados vivendo a própria vida. E é exatamente isso que os torna irresistíveis. Se quiser quebrar esse hábito, o primeiro passo é tomar consciência. Toda vez que fizer algo, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso por mim ou para ter uma reação dela? Se a resposta for a segunda, pare. Treine-se para agir por respeito próprio, não por necessidade. Construa uma vida tão completa e disciplinada que a aprovação dela se torne apenas um bônus, não uma condição. Quando você parar de buscar validação, a situação muda completamente. Em vez de você correr atrás da segurança emocional que ela pode oferecer, será ela quem buscará a sua. E esse é o ponto de virada. É aqui que nasce a verdadeira admiração, o verdadeiro desejo e o respeito genuíno. Dar explicações demais. Imagine a cena.
Um homem diz à parceira que vai sair com os amigos. Em vez de falar algo simples como vou sair e volto mais tarde, ele começa um discurso. Não se preocupe, não vou demorar, não vou beber muito, te mando mensagem o tempo todo, volto cedo para você não se sentir sozinha. A intenção parece boa, mas o efeito é o oposto. Ele transmite insegurança, e aos olhos dela, isso soa como uma tentativa desesperada de agradar. Homens que se explicam demais, geralmente fazem isso porque têm medo do conflito, da rejeição ou da desaprovação. Eles acreditam que, se forem bons o bastante e derem todas as justificativas possíveis, a mulher não ficará chateada. Mas, na verdade, quanto mais você tenta se justificar, mais fraco parece. Explicar demais mostra que você duvida das próprias decisões, e um homem que duvida de si mesmo perde autoridade. As mulheres percebem isso rapidamente. Um homem que sente necessidade de justificar tudo o que faz se torna menos atraente, porque demonstra que está mais preocupado em agradar do que em se manter fiel a quem é. Não confunda comunicação com submissão. Um homem maduro sabe se comunicar com clareza, mas sem se anular. Ele fala de forma direta e segura. Por exemplo, vou sair com meus amigos, te vejo depois. Simples, firme e respeitoso. Sem precisar adicionar desculpas, sem tentar controlar a reação dela. Isso é força. Isso é autoconfiança. Quando você se justifica demais, ensina a mulher a te ver como alguém que precisa pedir permissão para viver. E quanto mais você faz isso, mais ela espera que continue fazendo. De repente, você se vê preso em um ciclo onde precisa se defender o tempo todo, mesmo quando não fez nada errado. E aí o respeito se perde. A verdade é que quanto mais você se explica, menos peso suas palavras têm. A mulher passa a ver suas decisões como negociáveis, suas vontades como frágeis e suas opiniões como algo que pode ser facilmente moldado. O homem que se respeita não tem medo do silêncio. Ele fala o necessário e confia que suas ações vão sustentar suas palavras. E isso cria uma mudança poderosa. Quando você para de se justificar o tempo todo, sua presença ganha força, sua voz se torna mais firme. Sua energia muda completamente. As mulheres não buscam homens que falam demais, e sim homens que sabem o que dizem. Então, pratique a contenção. Diga o essencial e pare por aí. Deixe que suas ações sejam as explicações. Quando você parar de precisar se explicar a cada passo, vai perceber algo curioso. As pessoas, inclusive as mulheres, passam a te ouvir com mais respeito. Colocar a mulher em um pedestal. Esse é um erro que muitos homens cometem achando que é prova de amor. No começo parece bonito, elogiá-la o tempo todo, tratá-la como se fosse perfeita, colocá-la no centro do seu mundo. Mas o que parece admiração, na verdade, vira idolatria. E toda vez que você a coloca em um pedestal, se coloca abaixo dela. Quando um homem faz isso, ele destrói a própria atração. Dizer frases como "Você é a mulher mais incrível que já conheci" ou "Eu faria qualquer coisa para te fazer feliz" parece romântico, mas carrega um sinal de fraqueza, o de que você não se enxerga como igual. E quando a mulher percebe isso, o respeito começa a desaparecer. Colocá-la num pedestal também cria uma pressão desnecessária. Quando você trata uma mulher como se fosse perfeita, acaba exigindo que ela corresponda a essa imagem. Ela se sente sufocada por ter que manter esse padrão e você, inevitavelmente, se frustra quando percebe que a fantasia não é real. Nenhum relacionamento sobrevive nesse desequilíbrio. A solução é simples: admire, mas não adore. Respeite, mas não idolatre. Em vez de dizer "não te mereço", diga "ficamos bem juntos porque tiramos o melhor um do outro". Isso comunica equilíbrio, maturidade e igualdade. Mulheres não querem ser tratadas como deusas inalcançáveis. Elas querem sentir que estão ao lado de um homem com propósito, confiança e clareza. Alguém que tem padrão e visão. Um homem que a escolhe porque vê valor nela, mas que também reconhece o próprio valor. Quando você a coloca em um pedestal, está dizendo: "Você é a fonte do meu valor". Mas quando se coloca ao lado dela, mostra: "Eu tenho valor
e é por isso que te escolho. Percebe a diferença? A verdadeira admiração nasce da realidade, não da fantasia. Elogie o que realmente aprecia, não o que você acha que ela quer ouvir. Em vez de dizer você é perfeita, diga admiro sua determinação ou gosto da sua forma de pensar. Isso é admiração com fundamento. Quando você deixa de colocá-la num pedestal, você recupera o controle da própria energia. Volta a ser o homem que inspira respeito e desejo. Lembre-se, as mulheres não querem ser adoradas, querem ser inspiradas. Querem olhar para o lado e ver um homem firme, que sabe o que quer, que não se dobra por medo e que vive conforme seus princípios. Tratar uma mulher como igual, não como um troféu, é o que mantém viva a conexão. A atração não nasce da dependência, mas do equilíbrio. Então, pare de subir mulheres a lugares que elas mesmas não pediram para estar. Fique no mesmo chão. É ali, na igualdade, que o respeito e a paixão realmente florescem. Evitar o conflito a qualquer custo. A maioria dos homens faz isso. Eles dizem sim quando querem dizer não, engolem o que sentem, concordam com o que não acreditam, tudo para evitar uma discussão. Acham que estão mantendo a paz, mas na verdade estão perdendo o respeito. Evitar o conflito parece inteligente no começo. Afinal, quem gosta de brigar, não é? Mas, com o tempo, essa postura apaga sua voz dentro da relação. E quando sua voz desaparece, o respeito também desaparece junto. Um homem que nunca se impõe está dizendo, mesmo que inconscientemente, minha tranquilidade depende da sua aprovação. Ele teme que, se discordar, ela vá se afastar ou se irritar. Então prefere ficar calado, fingindo que está tudo bem. Só que, ao fazer isso, ele perde espaço, poder e presença. Com o tempo, esse tipo de homem deixa de ser parceiro e se torna submisso. E quanto mais ele tenta evitar o conflito, mais ele cria motivos para que o conflito cresça. As mulheres testam os homens, não porque sejam más, mas porque querem saber se o homem com quem estão tem caráter, firmeza e limites. Elas precisam sentir que estão ao lado de alguém que não se desmancha diante de uma divergência. Um homem que teme o conflito é como um capitão que abandona o leme quando o mar fica agitado. Nenhuma tripulação confiaria nele, e nenhuma mulher o admirará por muito tempo. O conflito, quando tratado com maturidade, é uma oportunidade. É a chance de mostrar que você tem voz, que sabe o que quer e que não tem medo de se posicionar com calma e respeito. Ser firme não é gritar, humilhar ou tentar dominar. Isso é apenas insegurança disfarçada de força. A verdadeira força é serena. É olhar nos olhos e dizer com tranquilidade, não gostei disso, não quero que se repita. Simples, direto, sem drama. Evitar o conflito a todo custo faz de você refém das emoções dela, mas enfrentar o conflito com calma te torna líder na relação. Mostra que sua autoestima vale mais do que uma paz falsa. E o curioso é que quando a mulher percebe que você sabe se impor, ela se sente mais segura. Sente que está ao lado de alguém estável, alguém que não se desmancha quando algo dá errado. Então pare de fugir das discussões, encare-as como oportunidades de crescer, de mostrar firmeza e de fortalecer a relação. Homens que têm coragem de se posicionar inspiram confiança. Homens que se calam por medo acabam perdendo tudo o que tentaram proteger. A força não está em evitar a tempestade, mas em ser o homem que consegue atravessá-la sem perder o controle. Esforçar-se demais para agradar. Todo homem quer ser querido. É natural querer causar uma boa impressão, ser atencioso e fazer o outro se sentir bem. Mas existe uma linha muito fina entre ser gentil e ser submisso. Quando você vive tentando agradar, ultrapassa essa linha e a mulher deixa de te admirar. Quanto mais você se esforça para satisfazer cada desejo dela, menos valor você tem aos olhos dela. É duro, mas é verdade. Pense naquele homem que nunca sabe dizer não. A namorada pede um favor e, mesmo estando ocupado, ele larga tudo para atendê-la. Ela muda os planos em cima da hora e ele reorganiza a vida sem questionar. Ela faz uma crítica injusta e ele sorri, com medo de desagradar. À primeira vista parece dedicação,
mas no fundo é medo. Medo de perder, medo de desagradar, medo de ficar sozinho. O medo destrói o respeito. As mulheres não respeitam homens que estão sempre disponíveis, sempre dizendo sim, sempre tentando provar que são bons o bastante. Elas podem até aproveitar essa dinâmica por um tempo, mas no fundo perdem o interesse. Um homem que vive para agradar não transmite amor, transmite carência. E uma mulher não pode admirar um homem que age movido por carência. As mulheres respeitam quem tem limites, quem sabe o próprio valor e tem coragem de dizer não quando necessário. Ela pode se irritar no momento, mas, mais cedo ou mais tarde, vai respeitar. Porque o respeito nasce da força, não da submissão. Por exemplo, se ela te chama para sair e você já tem outro compromisso, o homem inseguro diz: tudo bem, eu cancelo meus planos. O homem firme responde: já tenho planos, mas podemos fazer algo amanhã. Isso não a afasta, pelo contrário, a aproxima. Porque ela sente que você tem vida própria, prioridades e identidade. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor não vem de agradar a todos, mas de viver de acordo com seus princípios. Um homem maduro ajuda, apoia e cuida quando escolhe, não quando é pressionado. Ele oferece o que tem sem se humilhar e a mulher sente a diferença. Um homem que dá a partir da força é admirado. Um homem que dá a partir da fraqueza é explorado. Quando você vive para agradar, se torna previsível. Ela sabe que você vai concordar com tudo, que vai ceder, que vai tentar comprar o amor com obediência. Mas o amor não nasce da submissão, nasce do respeito. Quando você se mantém firme, dá apenas quando quer, e não por medo, algo muda. Você se torna interessante, misterioso, confiante. E é aí que a verdadeira atração acontece. Essas 7 atitudes: precisar de aprovação, temer a rejeição, buscar validação, se justificar demais, colocar a mulher num pedestal, evitar o conflito e tentar agradar em excesso, são os comportamentos que enfraquecem o homem por dentro. As mulheres não respeitam a fraqueza disfarçada de amor. Elas respeitam a força, a clareza e a convicção. Se você se reconhece em alguma dessas atitudes, não encare isso como derrota. Encare como um despertar. Abandone os hábitos que te tornam dependente. Assuma a postura de quem se conhece, se respeita e lidera com serenidade. Quando você fizer isso, deixará de ser controlado e começará a ser admirado.